Fala, amigos! Joel Machado, do meu e do canal de vocês, Wake Up My Friends. E hoje vou falar sobre a metafísica, né? Vou desmistificar essa palavra. Muitos acham que é um palavrão, né? Mas nós aqui do canal Wake Up My Friends, como o nome que está aqui atrás na tela do PC, a metafísica ela se confunde muito, né, com a ontologia, que seria o estudo dos seres, né? E propriamente do universo, do cosmos. Então a metafísica, ela vem, a origem dela, da palavra meta e physis, que seria física, né? Resumindo para vocês, além da física propriamente dita, né? A física a qual nós estudamos nas escolas, né? Propriamente hoje, na minha época era colegial, mas hoje em dia é o ensino fundamental, né? A qual o corpo docente, né? O professor ou professora vai lhe explicar sobre a física, né? E como eu já falei anteriormente, até o século XVIII era chamada de filosofia natural. Tanto a parte referente à biologia, como propriamente de matemática, química, física, e também incluía-se aí história e geografia. Então vejam só a abrangência, né? A abrangência que tinha a dita filosofia, né? E a metafísica, o que seria tal? A metafísica, ela se explica no estudo dos sentidos, né? Dos sentidos. E aí também estaria no estudo aquém dos sentidos. Entendem? Então, a filosofia, no plano metafísico, ela estaria, né, nessa busca pela consciência, pela nossa consciência humana, né, explicando, né, o significado da natureza, né, propriamente do cosmos, do universo. Então, essa metafísica, ela estaria propriamente subdividida entre a potência e o ato. A potência, amigos do canal, seria o quê? Seria a matéria. E o ato seria a forma. Então, tudo, como já explicava, e eu vou falar na live, né, que eu vou tratar no próximo sábado, esse sábado desta semana, à noite,
eu vou falar sobre Sócrates, que não escreveu livro algum, de Platão, o seu discípulo, e de Aristóteles. Aristóteles, propriamente, ele fala claramente sobre a potência, que seria a matéria, e o ato, que seria a forma. Então, para exemplificar tal, então, vamos pegar, por exemplo, uma árvore. Para você ter o entendimento, a árvore, ela é uma matéria. E quando você a transforma em, vamos imaginar assim, em uma porta, em uma janela, em um banco, em uma mesa, uma cadeira, ela adquire forma. Então, do ato, né? Do ato, que seria o quê? A própria ação, imaginemos assim, de um marceneiro, ele pega a matéria bruta, que seria uma árvore, né? Vamos imaginar uma árvore que não seja que não seja de preservação ambiental, né? Porque senão esse marceneiro, né, poderia ser preso pelo crime de lei ambiental. Se não me engano, é de 8.062, eu acho que de 90 ou 92 tal. Depois vocês pesquisem aí no Wikipédia, ou no Google, que aí ele vai informar a lei, mas se não me engano, é lei 8.062, da lei ambiental, que rege esse princípio de preservação da fauna e da flora. Então, voltando ao que eu estava falando, aí esse marceneiro, né, ele pega essa matéria bruta, né, que seria a árvore, e desse trabalhar, né, dessa execução dele com, imaginemos ali ele com um formão, com a sua serra elétrica, né, ele vai moldando, e através desse ato surge, então, imaginemos uma cadeira e daí uma mesa pequena, né, a qual você possa utilizar na sua cozinha para você fazer o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta. Então, Aristóteles, né? Aristóteles mesmo, ele falava que e ele seguia, né? Apesar de contradizer as ideias de Parmênides, né? Que o nada gera o nada, né? Onde o que existe não pode fazer ponte com nada, porque o nada, ele simplesmente
basta-se em si só, né? Se a gente imaginar a ideia do infinito, é impossível de você escrever, né? Você inteligir, né? E escrever sobre o infinito, ou você tentar, através de uma imagem, ou de uma pintura, de um desenho, você representar o infinito. Não é possível. O infinito, a gente pode até falar, mas imaginar é impossível. Como a gente vê, né? Já há séculos e milênios, de falar que o universo é infinito, mas ninguém consegue representar essa ideia com proficiência, com clareza, de forma concisa e simples, para que qualquer pessoa possa entender essa ideia. Outra coisa que a metafísica, né, ela não estaria só nesse plano das sensações humanas, como a visão, como a audição, o olfato, o palato e o tato. Então, ele estaria suprassensível. Joel, o que é isso, suprassensível? Acima da sensibilidade humana. E como se explicaria isso, Joel? Através da nossa razão. Na escola socrática, se trabalhava muito, né? Começou a se eliminar essa ideia dos deuses gregos, né? Que tudo, né? Que a finitude das coisas, ou a infinitude do cosmos, né? Propriamente do universo, estaria sempre explicado pelas mãos dos deuses. Não é assim. E Aristóteles, ele fala, né? E tudo, olha o que eu vou falar, hein, pessoal? A igreja, o cristianismo se baseou muito e muito nas ideias de Aristóteles. Porque ele falava do motor principal e ele falava do motor. Então, o que seria o motor principal? O motor principal, ele seria, como diria na época dos gregos, lá dos pré-socráticos, seria a atarque. Atarque não, retificando, seria a arque, que seria o que tal? O resumo de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. Então, haveria sim movimento, este motor, só que ele não precisaria se mover. Joel, como é isso, Joel? Ele não precisaria se mover, tá, pô? Porque esse motor principal, na ideia de Aristóteles, ele bastaria em si mesmo. Esse motor principal seria o quê? Seria essa potência, a matéria. E da matéria, ela
originaria substancialmente a forma. Então haveria sim movimento, mas não um movimento contínuo, e sim um movimento que já existe, já constitui na própria matéria. Então imaginemos nós, o ser humano, vamos fazer essa analogia com a nossa espécie humana. Esse princípio do motor principal seria e é o nosso córtex cerebral principal, lóbulo esquerdo e lóbulo direito, frontal. Por quê? Porque é o campo das nossas memórias, é o campo dos nossos pensamentos. Então, esse motor principal, parafraseando Aristóteles, um grande filósofo que foi tão maior ou superior a propriamente o grande mestre Sócrates, que não escreveu livro algum, e do seu professor e mentor Platão, ele fala que, fazendo essa analogia com a ideia de Aristóteles, que esse motor sem movimento seria a nossa consciência, entendem? A nossa consciência, a nossa lucidez com os nossos pensamentos concatenados, as nossas ideias objetivas. Então, o motor principal é o que, fazendo essa analogia com esta ideia célebre do grande filósofo Aristóteles, o motor principal seria o nosso campo cerebral, o nosso campo elétrico cerebral. E esse movimento que não movimenta, mas exerce sim um papel influente, transformador nesse cosmos, nesse mundo terreno ao qual nós habitamos, nessa Matrix. Ele é sim a nossa consciência, estar consciencioso da nossa consciência. Ela não movimenta, mas tem a força motriz, a força motor, que é o nosso campo cerebral, frontal. A nossa razão, o nosso raciocínio, a nossa concatenação com logicidade das nossas ideias. Então, a metafísica, ela é sim uma grande chave mestra da filosofia. Então, para que a gente possa entender, ou como eu estou fazendo aqui para vocês, para ensinar para vocês, é preciso sim entender de uma vez por todas a metafísica, que é uma meta, para uma linguagem mais popular, é uma meta
acima da física, percebe? É um estudo dos sentidos e aquém dos sentidos. Sentidos, se fosse só o estudo dos sentidos, nós estaríamos equiparados aos animais irracionais, né? Peguemos exemplo, um leão, um leopardo, uma águia, um elefante, um guepardo, uma baleia, um tubarão, um golfinho. Então, através que seria do suprassentido, né? Suprassentido por quê? Porque estaria acima do sentido tal. Então, seguindo essa ideia de Aristóteles, então tudo se explicaria pela potência que é propriamente a matéria e o ato que seria a forma. E ele ainda fala que aí veria a união dessa matéria e forma. E mediante essa ideia dele, a qual eu fiz essa analogia com o nosso cérebro, então não haveria movimento. Não haveria essa ideia do tudo e do nada. Pois essa simbologia, ela se bastaria no tudo. Porque o tudo, ele se explicaria em si mesmo. Que seria o que, Joel Machado? Seria a substância. A substância é a matéria. E a matéria, ela constitui tudo que a gente reconhece pelos 5 sentidos no mundo terreno. Então, esse movimento existiria, mas ele se bastaria em si mesmo, percebem? É isso daí, pessoal. Então, espero que vocês tenham compreendido o que é a metafísica, né? E propriamente, né, essa ideia de, vamos dizer assim, que a Igreja Católica bebeu muito, né, desse Deus, né? Esse Deus, na visão de Aristóteles, seria o Deus o quê? Uma força motor e um motor. Então tudo se bastaria nele, tudo. Sem movimento, entendem? A Igreja Católica e as outras plurireligiosidades beberam muito da fonte de Aristóteles. Eu poderia me prolongar, mas eu vou trabalhar melhor essa ideia, né? Do período socrático, né? De Sócrates, o mestre de Platão, e Platão propriamente, que é o mestre de Aristóteles. Então eu vou trabalhar na live de sábado. E eu vou começar às 8h30, porque eu vou ter que fazer o organograma. E já de antemão,
eu não vou ficar falando, enquanto eu estiver explanando o tema, eu não vou ficar dando feedback com vocês. Mas depois que eu terminar, e já falei desde o sábado passado para vocês estudarem, então, pô. Beleza? Estudar esse tema, tal. Tiveram praticamente uma semana para estudar. Não vai querer fazer que nem se faz na escola, na última hora, quer estudar e aí não vai acompanhar a live. Beleza? Então fique à vontade para fazer os seus comentários, fazer suas perguntas. Eu responderei nos comentários. Quem tiver dúvida, quem ainda não conseguiu compreender o que é a palavra metafísica, né, propriamente no sentido filosófico. Então, repetindo, novamente, o tema da nossa live vai ser sobre a escola socrática, Sócrates, Platão e Aristóteles. Durante a live, eu não vou ficar respondendo, dando feedback a vocês. Após eu terminar o tema, aí vocês fazem as perguntas. Beleza? Então, peço para aqueles que são inscritos, verifiquem todos os dias as suas inscrições. E já de antemão peço likes. Não custa nada pegar o dedinho e clicar ali no sininho. Aqueles que assistiram pela primeira vez, se inscrevam. Não dói, não machuca nada. Eu faço um trabalho de graça aqui no YouTube. Não sou youtuber, não sou influencer. O canal nunca foi monetizado. Nunca foi. E nem será. E aqueles que quiserem compartilhar este programa, compartilhe com quem tem centelha. Não adianta você compartilhar para uma pessoa que está no maior e terrível obscurantismo, né? Que está ali no mundinho azul. Não adianta. Tem que ser para uma pessoa que tem centelha. É isso daí, pessoal, tá? Até sábado. Tchau, tchau para vocês.